E Deus falou assim: o que é a igreja para você? Perguntou para mim, Espírito Santo de Deus, o que é a igreja para você? O que é a igreja para você? Neste momento você para um pouco aí, pense, um minutinho. Qual seria a sua resposta se Jesus falasse: o que é a igreja para você? Né? Eu creio que cada pessoa vai ter a sua resposta. Um lugar onde se ajunta, um lugar de cura, né? Um lugar de avivamento, um lugar onde eu conheci Jesus, né? Porque existem vários lugares de conhecer, né, irmão? Eu sempre falo aqui que meu pai ele foi alcançado no trabalho dele. Através de um culto no trabalho, meu pai aceitou Jesus como Salvador. Né? Isso quer dizer o quê? Que Deus não está, né, por essas paredes, está dentro de nós. Amém? Mas muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes assim, o que é a igreja? O que você acha da igreja? Né? E tem aqui, irmão, hoje a igreja do século 21, ela tem um grande desafio para poder cumprir, né? Que é formar cristãos compromissados com o evangelho da igreja do Senhor. Ou seja, aquela pessoa que realmente tem a vontade de aprender o evangelho, de ser um cristão, né? E não só compromissado com o evangelho, mas compromissado com a igreja, com o corpo de Cristo. Hoje em dia está muito difícil, né, de a gente encontrar pessoas desse jeito, pessoas que levem a sério o evangelho de Deus e levem a sério o corpo de Cristo, onde pessoas ali entram e são curadas, são libertadas. Amém? Eu vou pedir a ajuda de vocês, tá, irmão, para poder ser mais breve, né? Quem puder ir abrindo para mim em Mateus 28, amém? E a tarefa da igreja, irmão, é fazer isso, é conduzir, né, o membro da igreja o compromisso com o evangelho e o compromisso no corpo de Cristo, né? A igreja te ajuda a conduzir, mas as outras coisas você tem que fazer por si só. Você e Deus, né? O pastor não vai estar 24 horas comigo. O irmão ali que me ajuda, que me discipulou, não vai estar 24 horas comigo, né? Mas a igreja ela tem essa tarefa, mas de condução. E o resto das outras coisas você e Deus você tem que fazer. Para cada dia você estar melhor dentro da casa de Deus. Cada dia você está melhor dentro da congregação. Amém? Quem achou pode ler para mim? Pode ler em voz alta. Mateus 28, 19. Bastante conhecido pelos irmãos, né? Amém. Glória a Deus. Então Deus fala aí, batizai, né? Fazer discípulo. Essa é a missão da igreja, né? Então nós temos que estar compromissado com o evangelho e com a palavra de Deus para a gente cumprir esse ritmo. Amém? Já vai abrindo para mim lá em 1 Coríntios 12, 14. E eu tenho uma notícia para dar para você, irmão. A igreja precisa de você. O corpo de Cristo precisa de você. De você trabalhando dentro da casa de Deus. De você fazendo algo dentro da casa de Deus. Né, irmão? E se nós olharmos, visitando algumas igrejas, né, com o decorrer da nossa caminhada em Cristo, a gente pode notar que por volta de 20 a 30% dos membros estão envolvidos com algum ministério da igreja. E os outros 80% e 70% não estão envolvidos. Estão meramente vindo para a igreja, assistindo o culto, transformando aquele encontro num encontro informal, um encontro sem compromisso, um encontro de hoje eu vou lá na igreja, que eu vou encontrar meu amigo, que eu vou encontrar minha amiga, que eu vou encontrar fulano, que tem um tempão que eu não vejo fulano, um tempão que eu não vejo Beltrano. Não é isso.
A igreja do Senhor não é isso. A igreja do Senhor é um lugar onde nós entramos para poder adorar o Senhor e trabalhar dentro da igreja. Você e eu, nós temos que estar encaixados dentro do ministério. Nós temos que estar encaixados. Ah, ministério é pastor? Não, irmão. Ministério de louvor, ministério de ensino, ministério de evangelismo, ministério de coreografia. Aí eu te pergunto, será que você e eu, a gente não tem um dom? Deus não colocou um dom em nós? Deus não chamou a gente para a gente ficar sentado no banco só assistindo e não meter a mão no arado. Irmão, esse local aqui tem muita coisa para a gente fazer aqui. Muita coisa tem para fazer aqui. E a seara é grande. Deus precisa de trabalhadores aqui neste lugar. E Deus vai enviar, irmão. Porque a igreja precisa de você e de mim. Senão ela não funciona. E Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Mas o que faz a mão, o pé não faz. Jesus não vai fazer o que a mão faz. Ah, porque Jesus não tem poder para fazer? Tem. Mas Jesus, irmão, ele deixa conosco. Só que ele é o cabeça. Então a igreja precisa de você. E você precisa estar inserido em algum ministério dentro da igreja. Para Deus começar a fazer você evoluir dentro da casa de Deus, irmão. Porque na casa de Deus é uma evolução espiritual. A gente não pode estar na igreja 2, 3, 4, 5 anos, só vir assistir culto, só não, irmão. Deus quer fazer você uma potência dentro da casa dele. Deus quer transformar a sua vida mais e mais dentro da casa dele. Então a igreja, fica com isso no seu coração. A igreja precisa de você. Amém? 1 Coríntios 12, 14. Então o corpo, o que Jesus fala? É muitos membros. Eu, Bruno sozinho, pastor Abel, pastora Conceição, nós não vamos conseguir, só nós. Precisamos de vocês nos ajudando na casa de Deus. Se eu não sei tocar um instrumento, Paulo, seu nome? O Paulo sabe. Ele é o membro que está tocando. Se eu não sei louvar, o Diego sabe. Então o corpo de Cristo vai andando, o corpo de Cristo vai crescendo. Porque os membros, irmãos, estão encaixados no seu devido lugar. Eu não posso tocar pelo Paulo, eu não posso cantar pelo Diego. Eu até posso tentar, irmão, mas já viu aquela situação que você fala, Deus, não é para isso que o Senhor me chamou. Tem coisas que você coloca a pessoa ali, irmão, e a pessoa faz com uma maestria e uma excelência admirável. Mas por quê? Porque Deus chamou ela para aquilo ali. Porque Deus chamou ela para aquilo ali. Deus talvez nos chamou para tocar, Deus às vezes nos chamou para ministrar, Deus às vezes nos chamou para ser líder de coreografia. Você tem que falar com Deus, aonde eu encaixo dentro da sua casa. Você tem que encaixar em algum lugar, irmão. A gente não pode vir para a igreja só ficar assistindo o culto e ver o que vai dar, o que vai ser o culto hoje. Será que vão cantar qual louvor? Né? Não! A gente tem que fazer parte, irmão. A gente tem que fazer parte do corpo. Amém? Glória a Deus. Então a igreja precisa de você, fazendo parte do corpo. Precisamos fazer parte, como já vai abrindo para mim lá em Efésios 5 e 23. O apóstolo Paulo, irmão, ele nos ensina que a igreja é comparada ao corpo humano, né? Onde há muitos membros e todos têm importância dentro dos mesmos para perfeito funcionamento. É o que eu estava dizendo. Cada membro ele tem o seu devido lugar. Então a igreja precisa de você, irmão. Em nome de Jesus.
Amém? Alguém achou? Efésios 5, 23. Então, a gente não pode trocar a situação. Jesus, ele é o cabeça. Então, tudo aquilo que o anjo do Senhor, que é colocado neste lugar, que é o pastor que ministra aqui, ele tem que fazer tudo aquilo que Deus orientar ele a fazer. Porque Jesus é o cabeça deste lugar. E o pastor é mais um membro. Jesus fala assim: Bispo Wilson, eu quero que você faça isso. Bispo Wilson, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Porque Jesus é o cabeça deste lugar. E ele é que dá as ordens. Ele que fala com o servo dele. O que vai ter que fazer aqui, o que tem que ser feito nesse lugar. E com a nossa ajuda. Porque o Bispo Wilson, ele não consegue tocar esse corpo aqui, ele sozinho. Não existe, irmão. Por isso que Paulo comparou a igreja do Senhor como um corpo humano. Tem a mão, tem o pé, tem a orelha, tem o nariz, cada um tem a sua função. Então eu e você, cada um temos uma função dentro da casa de Deus. Pode ser, irmão, em cima de um púlpito, ou pode ser lá nos bastidores. Não importa, para Deus isso não importa. Importa que você esteja trabalhando na casa de Deus e fazendo com que o corpo cresça juntamente com o pastor neste lugar. Porque muitas vezes as pessoas querem estar aqui e não querem estar lá nos bastidores. Porque fulano não está vendo, o Beltrano não está vendo. Mas Jesus está vendo. Jesus está vendo. E a recompensa é a mesma, ou se porém maior. Então Deus, irmão, Ele tem um lugar para nós, todos aqui na casa dele, para fazer algo. Nós não podemos ser meros espectadores. Nós temos que ser trabalhadores. Há uma diferença de você ser espectador e você ser trabalhador. Meter a mão no arado. Amém? Então, a igreja precisa de você, fazendo parte do corpo e crescendo junto com o corpo. Eu tenho que crescer, irmão. Tem que crescer. Levando aqui na vida secular, para a gente entender, quando você entra dentro de uma empresa, você quer o quê? Crescer dentro da empresa. Dentro da casa do Senhor não é diferente, irmão. Crescer no seu ministério. Crescer naquilo que Deus te colocou. Se Deus te colocou no ministério para você ser um pastor, um obreiro, um diácono, então, irmão, faz por onde? Vai estudar. Lê a Bíblia. Deus abençoou com a faculdade, faz uma faculdade de teologia. Ah, Deus quer me colocar como músico, vai se aperfeiçoar na música, vai se aperfeiçoar. Tem que se aperfeiçoar, irmão. Se na empresa a gente quer fazer um curso técnico, quer fazer uma faculdade para poder se aperfeiçoar, por que na casa de Deus a gente não quer melhorar? Por que na casa de Deus a gente não quer estudar? Por que na casa de Deus a gente não quer fazer devido curso para poder melhorar? Tem que fazer uma melhora também dentro da casa de Deus, irmão. A gente não pode ser a mesma coisa 10 anos, 20 anos. A gente tem que fazer algo diferente, tem que buscar a excelência dentro da casa de Deus. Pergunta para o Espírito Santo quando você orar: Senhor, o que precisa para eu crescer naquele corpo? Porque, irmão, você tem que crescer junto. Você não pode ficar para trás, porque Jesus conta contigo, conta comigo neste lugar. Então você precisa crescer junto, você tem que acompanhar a evolução da igreja, você tem que acompanhar o crescimento da igreja. Já viu aqueles gráficos de linha? Né? A linha aqui, um pontinho, você tem que acompanhar, irmão. Se a igreja está só, a igreja de Cristo é só. O gráfico de Cristo não desce, o gráfico de Cristo só cresce, só sobe. Então você tem que acompanhar, irmão. Vai ter momento na vida que você vai passar um desafio, que você vai ficar cabisbaixo. Amém. Desânimo vem, irmão. Mas a gente não pode desistir, não pode parar.
não pode deixar de trabalhar na casa de Deus, de fazer o melhor para Jesus. Porque pessoas de lá fora estão vendo este lugar. Este lugar aqui é como se fosse uma vitrine. Eles passam ali e olham para cá, para dentro. O que está acontecendo naquele lugar ali? O louvor daquele lugar me tocou. A palavra daquele lugar me tocou. A coreografia daquele lugar me tocou. O teclado que o Paulo está tocando me tocou lá fora. Aí quando pessoas começam a entrar nesse lugar, irmão, é porque a gente está trabalhando em perfeita harmonia no corpo de Cristo. Quando pessoas começam a entrar, é que a gente está trabalhando certo. Senhor, estamos no caminho certo. Então, oração, jejum, vamos lá. Amém? Glória a Deus. Um membro, irmão, para eu estar crescendo no corpo de Cristo, eu preciso estar saudável. Preciso estar saudável. Amém? Preciso seguir o comando do cabeça. Eu botei de propósito, não botei da cabeça, eu botei do cabeça, que é Jesus. Eu preciso seguir o comando dele. Não adianta ficar na casa do Deus Pai e não seguir o comando de Jesus. Amém? Aí pode abrir lá para mim em Salmos 19, 8, 9. Amém? 8, 9. Salmo 19, 8, 9. Irmão, eu vim estudando essa lição, essa palavra de Deus, eu vim estudando ela dentro do trem, uma parte. Irmão, quando eu soltei na central do Brasil, para ir para o trabalho, Jesus falou de uma forma poderosa, irmão. Então eu falei assim, tomara que agora, nesse momento, ninguém me pare para falar comigo, não. Porque eu fiquei desnorteado, irmão, do que Deus falou comigo. E foi uma coisa tremenda. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deus assim, fez eu ver a situação. Achou? Sim. Pode falar? Aleluia. Então os preceitos do Senhor são retos, né, irmão? Os mandamentos, aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Agora, irmão, se um membro do corpo não obedece, é porque ele está doente. Aí você fala, Bruno, está doente? Pode estar doente espiritual. Aí, irmão, o que eu vou demonstrar aqui para os irmãos não é falta de respeito à pessoa portadora de deficiência, nem nada, irmão. Mas isso aqui foi o que Deus me deu, né? E eu achei isso interessante, porque a igreja, irmão, ela é um corpo, correto? Então, quando a pessoa fica doente, uma certa parte do corpo, a pessoa perde o quê? O movimento. Por que perdeu o movimento? Porque perdeu a conexão com o cabeça. Então, olha só, irmão, o que vai acontecer? Aqui é o corpo de Cristo. Aí, estou com a minha perna doente. Amém? Então os outros membros estão bons. Ó. O que está acontecendo? Como essa perna aqui, ela perdeu a conexão, os outros membros estão tendo que trabalhar por ela. Então, é isso que acontece. Quando você está doente na casa de Deus, os outros membros têm que te carregar, irmão. E não é isso que Deus quer. E quando Deus falou comigo isso, irmão, eu achei tremendo. Eu falei, Senhor, eu não posso ficar doente. Eu não posso ficar doente de um ponto a um ponto, irmão. Ficar doente é ver a pessoa, um ponto de eu ser carregado pelos outros. Aí, a mão, que não é a função dela, tem que fazer isso aqui, ó. Vai botar a perna para frente. Por quê? Porque a perna está doente. Mas a mão está firme. Mas o que? É um corpo. Precisa estar todo mundo junto.
Então, o que acontece? Aí a outra igreja que está mais saudável, glória a Deus. Agora essa aqui vai conseguir? Não vai. Ela não vai conseguir. Então, irmão, isso é muito forte. Né? Deus falou no meu coração isso e eu fiquei, Senhor, misericórdia. Misericórdia. Se porventura um dia eu não quero ficar assim, sendo carregado pelos outros, pelo membro do outro, um membro do corpo. Se eu sou o pé, se eu sou a perna, seja o que eu for, e eu ficar, a igreja ficar atrofiada por causa de mim. Ó. Então, irmão, eu sei que é tremendo isso que Deus falou no nosso coração, mas Ele falou comigo e eu fiquei pedindo, Senhor, misericórdia, misericórdia. Não deixa o meu ficar desse jeito, porque é muito ruim, irmão. Que a pessoa, em vez de estar trabalhando na casa de Deus, está sendo uma bênção na casa de Deus, a pessoa está na igreja doente e tem que ficar sendo carregada pelas outras pessoas, espiritualmente falando, amém? Glória a Deus. Vou tentar acabar 9h15 ou até antes, tá? Então, irmão, a gente vimos aqui que o membro precisa estar saudável e o membro precisa estar obedecendo a ordem ou cabeça, que é Cristo, amém? E uma coisa interessante também que Deus colocou no meu coração, é necessário fazer o quê? A manutenção. É necessário fazer a manutenção, né? Quando a gente chega, né, quem trabalha com manutenção, né? A pessoa vai num prédio, aquele prédio está feio, a pessoa vai, descasca ali aquela tinta, pinta, coloca um azulejo para ficar mais bonitinho, um piso. E nós somos assim, irmão. Precisa de manutenção. Se você está trabalhando na casa de Deus, você precisa estar se mantendo em manutenção. Seja no seu âmbito espiritual e no seu âmbito natural. Porque muitas vezes a pessoa cuida só da parte espiritual e esquece a natural. Muitas vezes, sabe o que é natural? Você está bem com a sua família. Porque Deus, família, igreja. A pessoa troca. Deus, igreja, família. Aí sabe o que é isso? Está fugindo da parte natural. Porque nós temos que estar bem também natural, irmão. Nosso corpo natural tem que estar bem. A gente não é máquina. A gente não é máquina. Vai fazer o tempo todo ali e estar sempre bem. Então, irmão, no âmbito espiritual, qual é a manutenção? Manutenção da mente. Manutenção da mente é o quê? Palavra de Deus. Palavra. A gente tem que estar lendo, tem que estar buscando o entendimento da palavra, tem que estar falando com Deus. Oração. Né, irmão? Oração é a alma, o espírito. Sabe o que? Você se derrama ali diante da presença de Deus. Seja de joelho, seja lavando louça, seja dentro do trem. E muitas vezes a pessoa acha que tomando banho, lavando louça, sem camisa, de chinelo, descalço, Deus não te ouve. Engano seu. Deus te ouve em todos os lugares. Todos os lugares Jesus te ouve. Derrame-se na presença dele. Amém? E o corpo espiritual? Jejum. Jejum, irmão. Jejum, a gente mata o quê? A nossa carne. Aí é o corpo espiritual. Amém? E tudo isso leva à obediência de Deus. Amém? E no âmbito natural, o corpo, irmão, temos que cuidar. Temos que olhar o nosso cardápio. Irmão, eu estou com um pouco da minha glicose alta. A última vez que eu fiz estava 112. Para a minha idade, eu falei, não, senhor, comecei a fazer uma regra, baixou para 109. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu tenho que ter o hábito alimentar bom. Se possível, fazer exercício físico, irmão. Aquela corridinha, aquela academia.
Né, irmão? Cristão não pode ir na academia, cristão não pode dar uma corridinha. Quem disse isso? Né, irmão? É só você ir para a academia vestido decente. Você tem que cuidar do seu corpo. Porque como é que você vai trabalhar dentro da casa de Deus? A casa de Deus não é só oração, 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 não, irmão. Tem trabalho. Você tem que... Ação social. Tem que fazer comida. Tem que cortar o cabelo. E tem que dar banho na pessoa. Tem que... E se você não tiver bem com o seu corpo natural, como é que você vai fazer isso? Caramba, eu ajudei a dar um banho no irmão. Ai, meu Deus. Parece que correu 100 quilômetros. 100 quilômetros, tem alguma coisa errada, irmão. Subiu um lancezinho de escada. A gente tem que cuidar, irmão. Eu estou sentindo falta das fotos do senhor quando o senhor estava na bicicleta. Eu estou sentindo falta das suas bicicletinhas. Mas, irmão, cada um tem o seu jeito de fazer sua atividade física. É do jeito que você consegue, do jeito que você pode. Tá, irmão? Mas tem que fazer. Tem que cuidar do seu corpo natural. Jesus quer todo mundo bonitão na igreja, pá, né? Todo mundo estiloso. Vem? Irmão, a mente está saudável, né? Também, nossa mente também. Tá, irmão? Você pode... Os médicos estão aí, foi colocado por Deus, tá, irmão? Se você puder procurar uma pessoa para cuidar também da sua mente, primeiramente a gente procura Deus, mas também a gente precisa também da ajuda de outras pessoas. Deus não fez um psicólogo à toa, né? Então, eu creio que as profissões foi Deus que deu, né? O que seria se não existisse um arquiteto, não existisse um engenheiro, não existisse um advogado, não existisse um fisioterapeuta? O que seria da gente? Né? Então, precisamos também estar com a nossa mente, irmão, saudável. Não só a mente espiritual, mas a nossa mente também, natural. Precisa estar. Entendeu? Glória a Deus. Ixi, eu vou acabar no tempo, hein? E a alma, né, irmão? É preciso amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Né? Alguém pode abrir lá para mim Filipenses 4:7 e Salmos 42:11. E a alma, irmão, ela é a personalidade do indivíduo, né? O espírito, ele faz parte da pessoa que está ligada a Deus, né? Isso. Amém, irmãos. Amém? Filipenses 4:7, alguém abriu, por gentileza? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou pedir para o pastor Abel abrir em 1 Tessalonicenses 5:23. Irmão, o pastor Abel vai ler o texto para finalizar. Amém? Irmão, coloca uma coisa na sua cabeça. Você precisa estar no corpo de Cristo. Você precisa estar trabalhando no corpo de Cristo. Tá? Você precisa crescer com o corpo de Cristo. E você precisa ajudar o anjo deste lugar aqui. Jesus Cristo, nunca se esqueça, Jesus Cristo é o cabeça. Você tem muito valor para Deus. Muito valor. Tá? Não deixe que as pessoas falem ao contrário. Deus tem em você um homem e uma mulher valoroso na casa de Deus, tá? Todos nós temos um lugar aqui na casa de Deus, amém? Vou passar aqui o microfone para o pastor Abel. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o Espírito e a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos? Então, esse texto é um resumo,
praticamente daquilo que Deus nos deu hoje. Amém? Então que os irmãos saiam com essa palavra, né? E saber que dentro da casa de Deus, do corpo de Cristo, nós precisamos estar inseridos, trabalhando, crescendo no corpo de Cristo. Amém? Para que Deus possa fazer a obra em nós e fazer a obra principalmente nas pessoas que estão lá fora, nas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo como Salvador. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.